médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Esmagamento do Mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, em Romanos 16-20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Amigo e Mestre Jesus, por amor a Ti e a Tua causa, iniciamos mais um trabalho doutrinário em nossa casa, que abre suas portas em fé, em amor, em dedicação, para receber todos aqueles que precisam de Ti e do Teu acolhimento, que buscam a Tua mensagem como inspiração e processo de renovação. Ajuda-nos, Jesus, neste empenho e nesta tarefa, para que aqui o bem aconteça. Inspira o companheiro Luciano Menezes, que fará uso da palavra nesta noite, e que tenhamos mentes e corações abertos para compreender a Tua mensagem. Guarda-nos, Jesus, sobre a Tua paz, hoje e sempre. Boa noite a todos. Pela nossa programação, teríamos hoje a presença de Solon Queiroz, mas por um impedimento profissional, ele não está conosco e nos enviou seu pedido de desculpas. E o presidente trabalha dobrado, está aqui para assumir a atividade. Luciano Menezes, com a palavra. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. No ano de 2000, o Censo Demográfico fez uma pesquisa a respeito do movimento espírita e das religiões e encontrou, no ano de 2000, que no movimento espírita existia no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas.
e esse censo não foi tão fiel porque o movimento espírita ele é muito grande. Para a gente ter ideia, hoje já estamos em 2018, tem casas espíritas em São Paulo, diversas casas espíritas, que às vezes tem um ciclo de movimento de pessoas durante a semana de 10 mil pessoas por dia. Quer dizer, um movimento muito grande. É possível que o censo que fez essa avaliação não foi tão fiel. Se fizesse hoje, naturalmente, usaria outros argumentos, outros artifícios para encontrar informações mais precisas, porque as pessoas têm buscado muito o espiritismo. Aliás, a religião que cresce mais no mundo é o islamismo. É a maior religião do mundo e a que mais cresce. No Brasil, a religião que mais cresce são os evangélicos, é a religião que mais cresce. O espiritismo tem crescido muito e, na contrapartida, em relação à quantidade de crescimento, em relação aos evangélicos, são as obras espíritas. Nas religiões, o espiritismo é quem mais produz obras, quem mais produz livros. Então, se for fazer uma compensação, é possível que o espiritismo esteja par e passo com os evangélicos. E é interessante a gente observar isso, porque o Brasil não é um país espírita. O Brasil é um país mais católico e evangélico. E, em terceiro, um país espírita. Mas quando é feita uma entrevista com os brasileiros e pergunta se eles acreditam na reencarnação, 70% a 80% acreditam na reencarnação. É paradoxal, mas a gente vê esse movimento das pessoas buscar a religião, buscar o divino e, através do espiritismo, uma conexão com o espiritual, não necessariamente hoje só por causa da comunicação, das propagandas, dos meios de comunicação e de divulgação, mas sobretudo por uma demanda de conhecimento das coisas, de esclarecimento das coisas, querendo saber como é que as coisas funcionam. O grande lance que aconteceu com o espiritismo é que o espiritismo, quando Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a questão moral, a visão religiosa que os espíritos têm a respeito do Evangelho, porque é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na verdade, o movimento espírita ficou muito religioso, muito moral. Então, na verdade, o espiritismo adota muito o comportamento moral, assim como o islamismo. O islamismo, os homens que seguem o islamismo têm que fazer 5 orações por dia. Nós, espíritas, não temos essa obrigação de fazer oração, mas temos um padrão moral que se enquadra naturalmente na religião padrão que dirige o nosso país. Até os espíritas são assim. Aliás, por que os espíritas se enquadram muito bem na questão moral religiosa em nosso país? Já que o espiritismo não propõe isso para a gente, não está na literatura espírita, muito pelo contrário, é um comportamento efetivo que a gente vê no movimento espírita. Parece, ou a impressão que dá, é que são católicos frustrados, católicos que não tiveram a oportunidade de indagar, de questionar, de avaliar, de aprofundar. E lá, como não teve acesso a isso, como o espiritismo propõe essa averiguação das coisas, vieram para o movimento espírita, migraram para o espiritismo, mas continuam com uma moral ainda padrão do que a religião diz, o que seria moral, o que seria imoral. Então o espírito ainda é muito acanhado na questão moral. Não que a moral não tenha que ser algo respeitado, valorizado e até de grande importância, mas a moral espírita, a meu ver, é diferente. A proposta do espiritismo em relação à moral não é a moral que a gente está acostumado a ver as pessoas fazerem, onde elas se tornam pessoas boas, calmas e tranquilas e pacientes e acham que isso é moral. Se a gente considerar, por exemplo, o que era imoral no passado era um pensamento religioso, era tudo ligado a sexo, tudo ligado à sexualidade. Qualquer comportamento que existia que envolvesse sexo era imoral. A gente não considera no espiritismo que isso seria algo imoral, muito pelo contrário, o sexo não pode ser visto como imoral. Quem colocou os 7 pecados capitais como importantes para o ser humano e de reflexão foi a religião católica. Foi uma maneira de pensar
que trouxe às pessoas culpa, dificuldades. Por exemplo, o espírita não se preocupa, por exemplo, nos 7 pecados capitais com a gula. Não tem a menor preocupação com a gula, né? A preocupação que ele tem que ter com a gula é que quem está comendo muito vai engordar. Então tem que não engordar comendo menos. Então esse julgamento, essa valorização e essa avaliação que gerou foi muita culpa. Porque as pessoas comem muito, sentem culpa, fazem sexo da maneira que elas fazem, sentem culpa. E tudo que está dentro de um quadrante, onde está considerado ali ser uma coisa pecaminosa ou uma coisa boa, a gente se enquadra direitinho. Haja vista que muita gente procura a casa espírita às vezes porque está com encosto, porque está com entidade espiritual, porque tem dúvidas a respeito das coisas que acontecem em sua vida, e como tudo é pecado, tudo que está fora da linha do que o senso comum diz que é o certo deve ser feito, a gente busca uma religião para se proteger. Nós vemos isso no próprio pensar espírita de algumas pessoas, onde vêm para o espiritismo, às vezes com medo, vêm para o espiritismo e fazem caridade, fazem o trabalho do bem, trabalham na instituição espírita, são passistas, são médiuns, dão cesta básica, pegam nota fiscal para trazer para o centro, né? Se dedicam a esse tipo de coisa, e muitas vezes, não poucas vezes, são muitas vezes, o que está por trás, às vezes, na mente dessas pessoas, eu estou fazendo o meu, eu estou fazendo alguma coisa, porque eu mereço ir para o céu, ou eu mereço ir para nosso lar, eu mereço despertar no mundo espiritual numa condição melhor. Então, por isso eu estou fazendo bem aqui, estou fazendo meu pé de meia, para eu não me dar mal ao desencarnar. Todas as religiões falaram de céu e de inferno, mas ninguém explicou o que é que acontece de fato, né? Aliás, explicou que quem é ruim vai para o inferno e quem é bom vai para o céu, e pronto. O Espiritismo veio e disse como é que funciona o céu, chamado de céu, melhor dizendo. Como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as leis espirituais, como é o habitar dos espíritos desencarnados, como é que as pessoas chegam no mundo espiritual, qual a variação de estado emocional e espiritual das pessoas em função da vida que elas levaram. O Espiritismo explica as leis de Deus, entre aspas, que regem o mundo espiritual, a sociedade espiritual. Espíritos desencarnados que vivem em sociedade, que vivem em casas, que vivem nos seus guetos, vivem nos seus grupos, entre seus pares. O Espiritismo trouxe essa informação. E mesmo com essa informação, muitos espíritas, muitos frequentadores de casa espírita, fazem o bem com medo de serem atacados por espíritos inferiores. Muitos espíritas fazem o bem, se dedicam ao bem na casa espírita, na importância de quando chegar no mundo espiritual ser recebido por alguém. A gente vê esse tipo de comportamento muito claro quando a gente trata às vezes espíritos como Joana de Ângeles, como Bezerra de Menezes e outros, tantos outros, como entidades venerandas, superiores a gente. E esses espíritos são tão fiéis ao que eles fazem, que eles não se comportam como superiores a nós. Muito pelo contrário, as mensagens que eles trazem é tentando chegar na gente, porque a gente se distancia deles, porque achamos que nós somos pecadores, achamos que nós somos espíritos endividados, independente de Adão e Eva, até no próprio pensar de algumas pessoas no pensamento espírita, sobre a reencarnação, de nós estarmos aqui porque somos devedores, e por isso a gente se comporta pedindo ajuda às pessoas. Nós queremos o norte. É impressionante como isso acontece. Tanto como psicólogo, como atendente espírita, aqui, a gente vê que as pessoas buscam a casa espírita para encontrar, às vezes, milagre e solução para os seus problemas. Às vezes a mente está aberta para muita coisa, estão perdidas, às vezes desorientadas, precisando de orientação, de um norte para seguir seu caminho. Tanto é que muitas pessoas, quando entram em tratamento espiritual, estavam perdidas, quando entram no tratamento, encontram um norte na vida, encontram um caminho, sentem-se melhores, porque na verdade o que faltava é uma ideia sobre o que eu quero fazer, o que devo fazer. Quando alguém vem e diz, vá por aqui, faça isso e faça aquilo, a pessoa se sente segura, se sente tranquila, porque está numa situação de acomodação, onde alguém deve dirigir a sua vida, alguém deve te orientar, lhe dizer o que deve ser feito ou não, e aí você sai daquela ideia da responsabilidade que você tem que ter com você mesmo.
E a gente pensa, é isso que o Espiritismo propõe? É dessa maneira que a gente vive hoje no século XXI, com uma religião crescendo tanto que é o Espiritismo, nós nos comportarmos ou tratarmos o Espiritismo nesse olhar, dessa maneira? O que eu estou falando não é uma crítica pessoal e nem é uma crítica a ninguém, é uma reflexão sobre nós espíritas, porque eu me incluo, eu não estou me colocando fora dessa realidade, mas veja a importância de nós amadurecermos o que nós somos. Sábado nós tivemos a aula inaugural da ULI, do ciclo 1, e tivemos um número de 45 pessoas, se não me engano, de alunos novos, e mais os alunos antigos, e nós estávamos aqui com o salão cheio, um número razoável de pessoas que estavam aqui para dialogar sobre o que é o Espiritismo. E a gente perguntou às pessoas, para que serve o Espiritismo? Para que serve? Qual a utilidade prática do Espiritismo? O que é que de imediato serve o Espiritismo? E eu perguntava a várias pessoas, até porque a aula foi para provocar, e naturalmente eu estou perguntando para vocês também, para uma reflexão nossa, né? Para que serve o Espiritismo? Se a gente pegar aqui e pegar uma tesoura e perguntar para que serve, todo mundo sabe para que serve a tesoura. Pegar um alicate, todo mundo sabe para que serve um alicate. Então, para que serve o Espiritismo? Naturalmente, o Espiritismo não serve para nós virmos aqui dia de quinta-feira ouvir palestra, ou qualquer outro dia da semana, chega, ouve a palestra, toma um passe, vai embora e tchau. Não é essa a proposta espírita. Muito menos nós chegarmos aqui dia de quinta-feira e sermos passistas, trabalhar aqui com os espíritos, dando passe nas pessoas, vem, faz o trabalho, vai embora e está tudo bem. Se a gente olhar desse jeito, eu gosto de feijão com arroz. Adoro pudim. É gosto, né? É algo muito simples de fazer. Se olharmos direito, quando nós falamos que podemos ser às vezes católicos frustrados, ou até mesmo católicos que buscou aprofundar alguma coisa e lá não foi permitido, viraram espíritas. Mas nós vemos que o comportamento católico é muito próximo da realidade que a gente vive. Mantemos um pensamento religioso ainda em cima de bem e de mal, de certo e de errado. A nossa relação com Deus ainda é uma relação de pedinte. Nós pedimos a Deus as coisas. Ou louvamos, agradecemos ou pedimos, né? Como está até inclusive no livro dos Espíritos. Louvar, agradecer e pedir. Ainda não criamos uma identidade pessoal na relação com Deus. Muito menos com os Espíritos. A gente estava conversando agora com os médiuns sobre o trabalho da semana passada e alguns eventos que aconteceram durante o trabalho mediúnico no passe que as pessoas que estavam aqui tomaram. Alguns médiuns tiveram posturas diferentes em relação a trabalhos anteriores. Aí nós vamos lá e questionamos o que foi aquilo, o que foi que aconteceu, por que foi desse jeito. Aí hoje me chamaram para uma reunião com eles para tirar dúvidas sobre a minha fala, porque durante a semana algumas pessoas pensaram nas minhas perguntas. É isso que o Espiritismo propõe, pergunte. Não está pronto. O Espiritismo é uma doutrina porque tem ideias, tem conceitos que as pessoas lendo vão entender, mas ela não disse a última palavra, ela não definiu tudo. São ideias. As ideias espíritas, nos livros de André Luiz, assim bem como o próprio Kardec, são ideias que aquelas pessoas tiveram e trouxeram sobre o mundo espiritual, ideias profundas sobre aquilo, ideias reais e fantásticas sobre mediunidade, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas eu preciso fazer um exercício em mim. Como é a mediunidade em mim? Como é que eu vivo ela? Como é ela no meu corpo? Como é a mediunidade na minha cabeça, no meu psiquismo? Porque às vezes no livro diz uma coisa e eu estou sentindo outra. Essa é a ideia espírita. Estudando agora a Revista Espírita de 1862, tem um capítulo que Kardec fala sobre a evolução da raça negra. Eu esqueci até 2 termos técnicos que falam no livro, que eu li, mas acabei não aprofundando, vou aprofundar com o grupo de estudos. E Kardec criou as revistas espíritas, que são 12, depois que ele criou o Pentateuco, que são as 5 obras básicas do Espiritismo. Ele escreveu
as revistas espíritas, proporcionando às pessoas falarem o que elas quiserem sobre o espiritual, sobre o espiritismo. Por isso que a gente encontra lá um título sobre a inferioridade dos espíritos que reencarnam como negros, que chama de raça. Há 160 anos atrás, era a palavra correta, era como se enquadrava socialmente falando. Hoje é diferente. Hoje a gente vai ver a etnia e tantas outras coisas. Então, se a gente não atualiza isso, nós seremos seguidores espíritas católicos que vão fazer das obras espíritas uma Bíblia, porque a gente não questiona as comunicações, nós não questionamos as mensagens, não questionamos as coisas, porque sentamos numa cadeira e achamos que está tudo bem. Para que serve o Espiritismo? Qual a aplicabilidade útil do Espiritismo na sua vida? O que é que você faz com o conhecimento espírita que você tem? Quando você passa a conhecer o Espiritismo, lhe é entregue, lógico que é uma simbologia que eu estou falando, uma tesoura, um alicate, uma chave de fendas, cadeira, transporte, tintas, pincéis, para você fazer a sua história, você construir o seu equipamento. Não são prontos os equipamentos. A doutrina espírita não está pronta, ela traz ideias para você aprofundar. Então a gente corre sérios riscos. Para que serve o Espiritismo para você? Como você aplica em sua vida? Eu posso dar uma opinião pessoal do Espiritismo na minha vida, e vou falar para vocês, naturalmente. Mas eu quero que a gente entenda que o que eu estou dizendo é para a gente despertar a consciência do que é que você está fazendo com o bisturi na mão. O Espiritismo é como se você tivesse com bisturi, e você normalmente está com o bisturi na mão querendo fazer cirurgia dos outros. Você quer doutrinar as pessoas. Quando as pessoas chegam chorando, sentindo dores, você quer orientar, falando do mundo espiritual, manda vir no centro tomar passe, fazer tratamento espiritual, usa o bisturi do outro. A pessoa desencarnou da família, a pessoa está lá, você consola, você ajuda, mas não usa o bisturi em você. E a proposta espírita, use em você o bisturi, é seu o bisturi. Você não pode usar nos outros. O que você usar nos outros não fará efeito. Vai fazer efeito no outro, mas em você não. Porque você está usando no corpo do outro, na psique do outro. O Espiritismo deveria evoluir, não só do ponto de vista moral, não só do ponto de vista filosófico. O Espiritismo deveria evoluir também do ponto de vista de uma certa ética. Porque, antes de falar do que o Espiritismo significa para mim, eu gostaria de dizer o seguinte: o que é imoral para o Espiritismo? O que é que a gente pensa sobre isso? O que seria imoral para o Espiritismo? Como a gente veria uma imoralidade na visão espírita? Certamente não é sexo nem gula, muito pelo contrário. Porque se fosse isso, Deus não faria um instrumento, que é o sexo, para procriar, que é uma das funções que ele tem, para fazer a manutenção da sociedade, para fazer que os espíritos reencarnem. Então isso não pode ser uma coisa ruim. Não pode, não tem como, né? Então, o que seria imoral para mim, sobretudo? Imoral para mim seria, por exemplo, a gente ter conhecimento do Espiritismo, das leis de Deus, desse pensamento sobre espiritualidade, sobre reencarnação, e a gente malbarata isso. Trata como se fosse qualquer coisa. Tem gente às vezes que trata o conhecimento espírita como se fosse a praia, quando está precisando tomar um solzinho para ficar a marca do biquíni ou da sunga. Botou a marquinha, está tudo bem. Tipo aquelas pessoas que vão lá, faz aquela coisinha ali, aquele feijão com arroz, está tudo bem. Botou a marquinha, o sol bateu, está tudo tranquilo. Não é. Imoral talvez seja, a gente olhando na visão espírita, você progredir na vida, você crescer, conseguir bens, dinheiro, patrimônios, e não ligar a mínima para as pessoas que sofrem porque não tem nada do que você tem. Isso é imoral para o Espiritismo. É imoral para o Espiritismo você estar reencarnado, enganando pessoas, abusando de pessoas, sendo preconceituoso com qualquer tipo de preconceito. Isso é imoralidade para o Brasil. A gente vê um programa de televisão, de jornal, falando dos corruptos, e muitas às vezes não ir para a cadeia. Isso é imoral.
E às vezes as pessoas que são corruptíveis também não irem presa. É também imoral. É imoral você ser médium, ter ostensividade da sua mediunidade, ter consciência disso e usar como se você estivesse tomando um refrigerante depois do almoço, ou se preocupar em usar a mediunidade, em que pese isso ser algo favorável, só na casa espírita, como se pudesse usar só dentro do caixote, não fora do caixote. Então a visão de imoralidade para o espiritismo é completamente da imoral que a religião traz, que traz culpa para as pessoas. A visão da moral espírita liberta a criatura da ignorância. Chama a atenção de que os erros cometidos foram erros que você não fez melhor por causa do seu nível espiritual, sua ignorância sobre as leis de Deus. Você não é um pecador. Nós não temos tendência ao mal. Porque é bem vendido isso para a gente, com clareza, em todos os âmbitos, inclusive em algumas pessoas que têm um pensamento espírita. Eu não tenho tendência ao mal. Eu ignoro as leis de Deus. O mal que eu faço ainda é fruto da minha ignorância. Eu tenho tendência ao bem, por ser filho dele, de Deus, né? Essa tendência eu tenho. Então, essa ideia moral do espiritismo vem libertar a gente da ignorância. Quem propôs isso no livro Unidos por Amor, não, Atitude de Amor, foi o Dr. Bezerra de Menezes, propondo a fase da humanização na casa espírita, onde as casas espíritas deveriam virar, além de instituição religiosa, escolas do espírito, educandários, que aliás também é imoral a gente ver um país que não tem delegacias, não tem presídio para prender as pessoas. Mais imoral ainda é não ter escolas que vai gerar pessoas para serem presas. Isso é imoral. E seria também até burrice, de certa forma, se existisse no mundo espiritual lugares específicos para as pessoas irem para lá porque foram pecadoras, e lá provavelmente elas iam se viciar mais ainda, que é o que acontece exatamente aqui quando as pessoas vão presas. Elas aprendem a ser piores do que elas eram. Então a ideia moral que o espiritismo traz é libertadora, tira você da ignorância, faz você se olhar enquanto espírito, educar-se, buscar a sua melhoria em você mesmo. Você não dá a ninguém o direito de fazer isso por você. Nenhuma entidade espiritual pode fazer nada por mim, pode me ajudar. É igual nós encarnados, qualquer pessoa pode me ajudar, pode ser o meu parceiro ou parceira ali dia a dia, mas quem vai ter que tomar atitude e fazer as coisas sou eu mesmo, é a minha vida, né? São as minhas escolhas. Aliás, falando em escolhas, estava conversando em casa com minha esposa. Eu tenho uma irmã e um irmão, e eu tenho uma irmã que ela foi muito agredida na infância pela família. Ela teve 3 filhos, 2 filhos, e os filhos foram tirados dela. Ela jovem ainda, quase logo de recém saída da adolescência, foram tirados delas porque achou que ela não tinha competência para criar os filhos, e ela passou a viver sem os filhos, e sobretudo o primeiro filho, que foi uma menina, que até se tornou mãe outro dia agora, né? Uma linda criança dela. E Verônica dizendo para mim, mas ela é vítima desse sistema familiar. Eu disse, de fato, ela foi vítima, como eu também fui vítima, não tenho dúvida nenhuma, mas em algum momento ela teve que fazer escolhas. Não tem jeito. Escolher, ficar calado é escolher, falar é escolher, se rebelar é escolher. Então sempre temos escolhas, quer queira quer não, podemos fazer alguma coisa. E aí ela entendeu o que eu estava dizendo, né? Eu tendo a ter que ser melhor do que os meus pais, eu tendo a ter que ter características melhores do que a sociedade que eu cheguei, porque é o progresso, é a impulsão do progresso que ninguém controla, não tem como controlar. Se eu não me adequo a essa realidade, eu não cresço, eu não percebo a vida. A gente passa na vida batido sem perceber as coisas. Então, o que é o espiritismo para mim, na minha vida, na minha história? Como eu vejo a importância do espiritismo na minha vida? Então, eu conheci o espiritismo, eu era jovem, eu tinha 22 anos. O espiritismo foi uma alavanca na minha vida para dizer para mim que eu tinha que ter um norte, tinha que ter um propósito de vida. Um propósito.
Eu já tinha propósito de vida em ser pai, em construir família, em comprar um carro, em comprar um apartamento. Mas o Espiritismo veio e disse, olha, tenha um projeto espiritual. Tenha um projeto que transcenda essas funções naturais que todo mundo quer ter quando vive a vida, né? É comum as pessoas quererem. Então ele me impulsionou a enxergar um projeto que era muito maior do que eu imaginava na vida. Então me deu um norte, disse qual o caminho que eu deveria seguir. Foi o que me apontou claramente, o primeiro despertar que eu tive. O Espiritismo também me apontou e me ajudou a escolher uma profissão, porque eu já tinha uma tendência de ser administrador, fiz uma faculdade de administração e eu era muito feliz com a administração, eu gostava muito de fazer aquilo. O Espiritismo disse assim, faça uma faculdade na minha cabeça, né? Na minha leitura, porque entender Espiritismo, eu preciso estudar. Eu não posso entender Espiritismo só estudando Espiritismo, porque senão o Livro dos Espíritos e as obras básicas viram uma Bíblia. E eu fico com a visão religiosa tacanha, pequena, olhando para baixo, não olho para cima, não olho para frente, não cresço. Então me deu uma graduação, me deu uma profissão, e ao mesmo tempo facilitou minha vida em dizer para mim que eu sou gestor dela, que meus pais não fizeram por mim o que não devia ter feito porque não puderam, mas que ninguém pode fazer nada por mim que não seja eu próprio, porque até os pais que eu tive, eu escolhi tê-los. As experiências ruins que eu tive, eu escolhi tê-las. Eu não sou vítima, eu não estou ali por acaso. Ela trouxe à luz do espiritual o quanto as pessoas que me acolheram são abençoadas por me oportunizado ter essa oportunidade, e não deveriam ser condenadas ou não devem, porque elas fizeram o que elas sabiam fazer. Então o clareamento que o Espiritismo trouxe na minha vida mostrou-me um outro caminho da vida, outros valores, outra realidade. Tem me mostrado que eu fiz outra faculdade, que eu precisava fazer outra faculdade. Para entender o espiritual, eu preciso entender a psique humana. Para trabalhar com o Espiritismo, eu preciso ter uma visão de totalidade desse indivíduo que está aqui, que é o personagem, e do ser espiritual. Eu preciso me conectar a isso. Também o Espiritismo me deu uma pós-graduação, outra agora que eu vou fazer em filosofia. Eu estou terminando uma já. Porque para entender a mim mesmo, eu preciso fazer isso. É um caminho que o Espiritismo me impulsiona, como se fosse algo despertando valores que eu tenho. Valores. O Espiritismo não é um trabalho de autoajuda. Não, tenha confiança. Acredite, né? Vai dar tudo certo. Tenha pensamento positivo. Não, o Espiritismo não fala isso. O Espiritismo não fala desse jeito. Ele propõe que você mergulhe em você e encontre o seu código de otimismo, de autodeterminação, de correr atrás dos seus objetivos de vida, de realizar as coisas que você precisa realizar, do seu processo de crescimento espiritual. Então o Espiritismo também me trouxe grandes amigos, grandes amores, tanto desencarnado como encarnado. Amores encarnados são muitas pessoas, grandes amigos, pessoas de muito afeto, coisas que eu não sabia que existia algo tão espontâneo entre as pessoas, em que pese eu ter tido boas amizades, mas a amplitude que o Espiritismo me deu foi uma coisa absurda, como tem sido ainda absurdo o crescimento nesse sentido. E a ligação da relação com os espíritos. Nunca imaginei que fosse ter relacionamento com entidades desencarnadas, onde a gente pode dialogar, pode se entender, pode se encontrar, se satisfazer do ponto de vista do conhecimento e da sede da busca do espiritual, do entendimento da vida, né? De se conscientizar do propósito da vida, do sentido da vida, do significado das coisas, do para que nós estamos aqui e não necessariamente o porquê estamos aqui. Então o Espiritismo é uma luz na minha vida, né? Eu tenho muito a agradecer e não me sinto missionário fazendo o que faço, não me sinto comprometido nesse sentido, me sinto comprometido com a minha própria vida. Eu tomei conta da minha, eu sou missionário de mim mesmo, não sou alguém especial e importante, não, muito pelo contrário. Estou presidente dessa casa, sei que quando eu desencarnar, que eu pretendo só depois de desencarnar, né? Ou então se eu ficar gagá, ou então virar presidente vitalício, né? Alguém vai ter que assumir, alguém assume, porque a gestão dessa casa busca fazer um trabalho onde qualquer pessoa que desencarne, outro toca o barco, leva o barco, parceiro.
Porque o projeto não é nosso, o projeto é muito maior. Isso aqui é uma tarefa do projeto. Existem outras tarefas do mesmo projeto. Então a minha visão que o Espiritismo me traz é que eu estou preparando minhas novas encarnações, meus novos amores, meus novos amigos, reencontrar amigos e amores do passado que não estão nessa encarnação. Quando eu me lembro que eu vou encontrar alguém que eu amo muito, demais, mais do que as pessoas que eu estou hoje, inclusive, eu fico impressionado com isso, cara. Só o Espiritismo faz isso. Você tem alguém que lhe ama muito, muito mais do que sua mãe lhe amou nessa encarnação. Alguém especial de fato na sua vida, né? Maior do que você, às vezes, pode enxergar numa outra pessoa. E essa pessoa está colada com você, ele aguarda em vários momentos da sua vida. E pode voltar encarnada com você numa nova oportunidade. Quem me deu foi o Espiritismo. Então, como reclamar da vida? Como achar minha vida, se é isso que o Espiritismo me propõe? O que é que você está fazendo com o Espiritismo? O que é que você está fazendo com o conhecimento espírita que você tem? Você está naquela ideia mediana, que a gente chama de mediocridade? Está vivendo com essas informações do bisturi e os instrumentos, sem fazer nada? Faça o seu Espiritismo. Faça o seu. Viva a sua experiência espírita. Aqui no passe, nessa sala aí, quando as pessoas estiverem tomando passe, faça a sua experiência. E é isso que a gente propõe no ciclo 1. Aliás, em todos os ciclos da UNE. As pessoas vão ter contato com a mediunidade nelas. Não no que Kardec está dizendo. O que Kardec está dizendo é a base para poder a pessoa despertar. Mas como ela em mim, uma pessoa que nunca teve contato com o Espiritismo, vai ter aula prática para ver como é ela na mediunidade, como ela se comporta, né? Como se manifesta através dela. E ela autenticar aquele negócio, ela dizer, isso é verdade. Porque a gente vê às vezes médiuns, trabalhadores espíritas, que leem todos os livros espíritas. Não são muitos não, muito pouco, aliás. Não vou também falar com você, porque ele é dessa forma. Mas tem, né? E se você falar sobre mediunidade, ele sabe dizer tudo sobre mediunidade. Sabe falar qualquer assunto sobre mediunidade. Mas ele fala da mediunidade nos outros. Os grandes médios, a história dos médios, os médios isso, médio aquilo, médio Divaldo Franco, médio Chico. E você? Está na hora de você fazer a experiência com você. Até a gente aqui estudando mediunidade nos grupos de estudo da casa, a gente trata a mediunidade desse jeito, a mediunidade do outro. Veja a mediunidade em você, a sua experiência com a mediunidade. E veja o que Kardec disse, se não é verdade o que ele está dizendo, faça a sua experiência sobre isso, né? Então a proposta da moral espírita e o despertamento da nossa consciência é fazer com que eu seja responsável por mim mesmo, né? Não atribuir nada a ninguém, nem pedir ajuda a Deus. Não quero, inclusive, que Ele me ajude, sem nenhum orgulho. Não quero que Ele me ajude nas coisas que eu tenho que fazer. Não quero, não preciso. Eu preciso de ajuda dele em algo que Ele veja que eu não sou competente, que eu não vou ter a menor possibilidade. No mínimo de me compreender. Mas nas coisas que eu tenho obrigação, a minha relação com Ele não vai ser de pedinte. De jeito nenhum. Agora mesmo eu vi uma mensagem que mandaram no celular, no Zap, falando de uma pessoa que desencarnou naquele avião do time da Chapecoense, né? Uma pessoa chegou e mandou uma mensagem. Olha o que o Espírito diz, né? Segundo lá, né? Ah, eu sei que tem muita gente surpresa com a maneira que a gente desencarnou. Não tem sentido um negócio desse. Isso é óbvio. Né? Óbvio. Qualquer acidente de avião, todo mundo fica surpreso. Eu não acredito numa mensagem dessa. Não acredito. O que é que tem de relevante? É isso que tem que ser feito. O que é que tem de relevante nas coisas que eu estou dizendo? Aplique na sua vida. O que lhe chamou a atenção, aplique na sua vida. O que você estiver lendo que é relevante, aplique na sua vida. Procure viver na sua pele, corte na sua própria carne. É isso que é importante. É você construir a sua história da sua religião usando como base o Espiritismo. Então, o que é que nós estamos fazendo do Espiritismo? O que é que você está fazendo da religião espírita? Como você está aplicando ela em sua vida? Muita gente procura o centro espírita porque está com imposto. Muita gente. Muita gente procura o centro espírita porque se separou do marido ou da mulher. Muita gente procura o centro espírita porque a mãe ou o pai morreu ou o filho morreu. Muita gente procura o centro espírita de uma maneira equivocada a respeito de pensar no espiritismo. Quando chega aqui, pelo menos na nossa casa, a gente dá o bastão à própria pessoa. Você é responsável por isso. Você que tem que fazer o seu caminho.
Não tem como a gente lhe ajudar sem você fazer a sua parte, sem você de fato fazer o seu movimento. Agora uma pessoa me pediu para fazer um atendimento ao irmão. O irmão tem um problema de síndrome do pânico. Ele não está mais saindo de casa, boicotando o processo terapêutico dele. Aí a irmã dele pediu para que eu atendesse ele. Mas ela quer que eu faça o home care, quer que eu atenda em casa. Mas ele tem algum problema físico, ele não consegue andar? Não, é que ele não quer sair. Então eu não vou não. Nesse caso eu não vou não. Se ele tivesse algum problema, eu iria. Se você fizer isso, se vocês fizerem isso, vocês vão manter ele naquele acolhimento que ele quer, de não sair de casa e manter ele nessa ignorância. A terapia, a pessoa tem que querer fazer a terapia. Aí não é perfeito, porque senão eu vou para sua casa, um dia que eu vou chegar lá e ele vai dizer: ah, não quero hoje não, que eu estou dormindo. E eu vou fazer papel de palhaço. Então a gente precisa querer fazer o movimento, queira fazer. Quando você está com preguiça e não quer fazer, quem está dirigindo sua vida é o personagem. Sou eu que estou falando aqui que sou o personagem. Esse eu aqui está falando. Quando tem uma interferência que está fazendo um movimento em sua cabeça e você não consegue controlar e fazendo até confusão, é sua mente, que é um ser que vive dentro de você e tumultua sua cabeça. Você tem que procurar ter conhecimento disso. E tem o self, que é o ser espiritual, né? A entidade espiritual, que está lá buscando fazer o melhor. E ele não tem preguiça. E ele quer o melhor para você. Então você vive numa dicotomia terrível, porque o ego, o eu, quer controlar tudo, a mente está apontando outra coisa, e o self quer fazer um trabalho espiritual para você. Olha como a gente precisa mergulhar em nós. Olha como precisamos fazer um estudo sobre nós. A gente quer entender o mundo, quer entender as pessoas, sem entender a gente, não tem como. Nós somos seres inalcançáveis nesse sentido. Eu só posso chegar próximo do outro se eu conseguir compreender um próximo de mim, numa realidade mínima de mim, para poder compreender o outro. Senão o negócio não funciona. Então essa é a mensagem que eu queria trazer, aliás que eu trouxe, né? Sobre a questão da moral espírita, do crescimento do espiritismo e sobretudo como a gente trata o espiritismo, né? O que o espiritismo significa na sua vida, o que é que você está fazendo, que instrumento você está na mão, está com a tesoura, está com bisturi, está com pincel, com qual instrumento você está, que é o espiritismo, o que é que você está fazendo? Muita paz. Obrigada, Lu. Vamos ao sorteio do livro. Reencarnação, processo educativo, de Adenal Novaes. Número 9 é Liomar. Opa! Uma coisa eu me esqueço. É porque tem que filmar, irmão. Tem que vir aqui. Dentro do que o Luciano trouxe na abordagem da palestra hoje, muito sugestiva de reflexões, a ULI, o ciclo 1 da ULI, que teve início no sábado passado e ainda é possível fazer parte do ciclo 1. As pessoas que têm interesse podem entrar até a 4ª aula. O ciclo 1 acontece aos sábados, de 15h30 às 18 horas. É o passo inicial, é a etapa inicial da Universidade Livre do Espírito, onde a busca desse conhecimento, desses esclarecimentos que o Luciano apontou aqui, essa busca pode ser dada a partir daí. Então as inscrições ainda estão abertas, os que têm interesse podem buscar a nossa livraria e fazer a inscrição para participarem. Nós continuamos pedindo a todos que se cadastrem como doadores de notas e cupons fiscais, agora não mais o papel, não mais o papel físico, mas cadastrando-se no site da Secretaria da Fazenda, no Nota Premiada Bahia, e lá indicando a nossa instituição como uma instituição beneficiada por você a cada vez que você fizer compra e solicitar que o seu CPF seja inserido àquela nota. Quando você faz isso, você beneficia 2 instituições, a nossa é uma instituição social, isso deve ser indicado, e você pode indicar também uma instituição na área de saúde.
E você também se beneficia porque vai estar concorrendo a prêmios. Na semana passada, 10 pessoas ganharam R$100 mil cada uma. Delícia. Muito bom isso, né? Olha que depois que a gente divulgou isso aqui, e a imprensa divulgou, a mídia divulgou esse resultado, muita gente perguntando como é que faz para se cadastrar. Os que estão aqui e quiserem se cadastrar podem fazer isso lá na nossa recepção, viu? E, por favor, indiquem e continuem colaborando conosco. O que é que eu tenho mais para dizer, Lu? É isso? Bom, no domingo agora a gente tem o trabalho de promoção social madura, entrega das cestas básicas. Atingimos a meta. Muito obrigada a cada um de vocês que ajudou, que contribuiu. Bom, isso é para hoje. Amanhã a gente já recomeça o trabalho para o mês de março, porque temos aí mais 140 cestas para montar, para serem entregues no mês de março. Vamos seguir a próxima etapa do nosso trabalho com a prece de encerramento, o passe coletivo e em seguida o passe individual. Pedimos aos passistas que se distribuam no salão para o trabalho de passe coletivo. Os que continuaremos a ser beneficiados pelas energias que a espiritualidade disponibiliza em nosso favor. Busquemos estes momentos inicialmente para agradecer pela nossa escolha de estar aqui, buscando compreender um pouco mais de nós, do que nos acontece, do que somos, do que buscamos. Muitos de nós somos feitos de dúvidas, e isso é muito bom. As dúvidas nos impulsionam, nos inquietam, e no incômodo da inquietação vamos buscar respostas, vamos construir respostas, vamos buscar exemplos. Não nos deixemos afligir quando as dúvidas chegarem. Busquemos o norte, o rumo, a orientação que pode nos guiar. Tenhamos a certeza de que não estaremos sozinhos. Uma música dedicada a esta casa nos diz que quando nos sentirmos sozinhos, possamos lembrar que alguém vela por nós. Não vai fazer por nós, mas vai nos inspirar a trazer as respostas que precisamos. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, também estará conosco. Ele sempre está, embora muitas vezes não o percebamos. Sejamos gratos a Ele por essa companhia e por essa orientação sempre presente. Sejamos gratos pelos desafios que nos encontram e nos cercam e pelas respostas que conseguimos dar. Que tenhamos boa vontade e determinação para crescer sempre, para avançar. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um encontro, por mais uma noite de trabalho, pela tua presença em nós. Te agradecemos por esta casa, pelo trabalho que aqui realizamos, pela nossa disponibilidade em servir ao bem, praticando o bem, que
que tanto nos favorece. Guarda-nos, Jesus, sob a tua proteção e o teu amor, inspirando-nos sempre para que o bem nos alcance e nos acompanhe. Que a tua paz seja sempre entre nós.